Era uma noite abafada no coração do México, com um céu encoberto e pesado, como se a própria natureza pressentisse que algo ruim estava para acontecer. As ruas ao redor da arena já estavam tomadas pelos sons animados dos espectadores que se aglomeravam para assistir ao combate mais esperado do ano. Era uma tradição. Lutas de luchadores lendários, homens que carregavam máscaras, mistérios e o peso de um passado cheio de segredos. Mas naquela noite, algo estava fora do normal, como uma sombra invisível espreitando por entre os becos e os muros da arena. À medida que a multidão vibrava em expectativa, ninguém podia imaginar o perigo que aguardava no ringue. Uma lenda assombrava aquele lugar. A história de um luchador esquecido que, dizem, nunca deixou a arena. Ele era conhecido como El Diablo em máscara, um homem cuja alma estava aprisionada no ringue, condenado a vagar para sempre após uma morte misteriosa e cruel. Aqueles que ousassem pisar naquele ringue, ou até mesmo apenas assistir às lutas, corriam o risco de encontrar algo muito mais perigoso do que socos e quedas. Naquela noite, essa lenda estava mais viva do que nunca. O relógio marcava quase meia-noite quando os dois lutadores da noite entraram no ringue, incentivados pelo público que gritava e vibrava a cada passo. Ambos eram figuras icônicas, respeitados por sua habilidade e bravura. Um deles era El Gato Negro, ágil, astuto, com olhos que pareciam enxergar através das sombras. O outro era El Tigre de Plata, um gigante imponente, de força brutal e movimentos precisos, conhecido por nunca recuar, não importa o quão feroz fosse o adversário. Eles se enfrentaram no centro do ringue, trocando olhares desafiadores, enquanto a multidão clamava por sangue e vitória. O combate começou. Socos, golpes rápidos e contra-ataques intensos ecoavam pela arena. A energia era eletrizante, mas à medida que a luta se desenrolava, algo começou a mudar. As luzes da arena piscaram uma, duas vezes, e então voltaram a acender, mas com um brilho fraco, quase sombrio, lançando sombras incomuns que pareciam se mover por conta própria. O público, no início animado, começava a ficar inquieto. Alguns pareciam perceber que o ambiente estava ficando mais pesado, e um frio sutil e inexplicável se espalhava pela arena. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. El Gato Negro, conhecido por seu foco e precisão, parou de repente. Ele estava no meio de um golpe, mas congelou, como se tivesse visto algo terrível. Seus olhos ficaram fixos em um ponto distante, do lado oposto do ringue. O público segurou a respiração, enquanto El Tigre de Plata avançava, mas também parou, notando o comportamento estranho de seu adversário. Nesse momento, o silêncio tomou conta da arena. Não havia ninguém que ousasse fazer um som, como se todos ali estivessem presos por uma força invisível. El Gato Negro abriu a boca para dizer algo, mas não saiu nenhum som. Ele só conseguia apontar, com a mão trêmula, para uma das entradas laterais do ringue. A princípio, ninguém viu nada, mas lentamente, uma figura começou a surgir nas sombras. Era uma silhueta alta e encurvada, usando uma máscara antiga e escura que escondia o rosto por completo. A máscara, de couro gasto e rasgado, era inconfundível. Era a máscara de El Diablo em máscara. A figura não fazia nenhum som, apenas avançava lentamente, com passos arrastados, como se não estivesse totalmente em nosso mundo. Os olhos dos espectadores estavam arregalados de horror, e algumas pessoas começaram a se mexer nos assentos, inquietas, mas algo naquela presença sobrenatural as impedia de correr. Era como se estivessem hipnotizadas pela aura sombria que o espírito de El Diablo em máscara emanava. Os dois lutadores estavam paralisados, seus rostos pálidos, sem compreender se estavam diante de uma alucinação ou de algo muito mais real. A figura chegou ao centro do ringue e, de repente, parou. Levantou uma mão esquelética e apontou para os dois luchadores, seu dedo trêmulo e cadavérico, os marcando como presas escolhidas. Nesse instante, uma onda de frio intenso varreu a arena, e as luzes piscaram novamente, desta vez apagando por completo. A escuridão na arena era quase palpável, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso, sufocante. O público estava em choque, incapaz de entender o que estava acontecendo.
Sombras distorcidas se arrastavam pelas paredes, e o frio intenso parecia se concentrar no centro do ringue, onde o diabo em máscara continuava parado, encarando os luchadores com uma fúria silenciosa e implacável. O som de sua respiração ofegante e pesada preenchia o ar, mas ninguém conseguia perceber de onde vinha. De repente, o Tigre de Plata tentou reagir. Com um grito de raiva, ele avançou, querendo enfrentar o inimigo. Mas assim que pisou no centro do ringue, seus pés pararam. Ele parecia preso, como se o chão fosse feito de gelo. O terror tomou conta de seu rosto e ele tentou se mover, mas não conseguiu. Seus músculos estavam como que paralisados e uma dor insuportável começou a se espalhar por seu corpo. Ele olhou para seus braços e viu algo que fez seu estômago revirar. A pele de suas mãos começava a se rasgar, como se algo dentro dele estivesse se forçando para sair. Ele gritou, mas o som não passou de um sussurro, uma fragilidade que não era sua. Seus olhos se arregalaram, vendo as mãos de El Diablo em máscara se esticarem, como se ele fosse uma marionete controlada por fios invisíveis, puxados por uma força que transcendia o físico. O luchador tentou resistir, mas foi em vão. A entidade parecia ter total controle, forçando seus músculos a se moverem da maneira que queria. Era uma possessão, algo além da compreensão humana. Enquanto isso, o gato negro, que também estava imóvel, começou a murmurar palavras desconexas, sua boca tremendo. Seus olhos estavam fixos no chão, como se estivesse vendo algo que os outros não podiam perceber. Ele sussurrou, quase como uma prece. Não olhem para ele. Não olhem. Mas não havia mais tempo. A criatura tinha controle total sobre a arena, sobre tudo e todos ali. Com um movimento quase imperceptível, El Diablo em máscara levantou a mão e, com um som de ossos quebrando, as articulações de El Tigre de Plata se torceram de maneira antinatural. Ele caiu de joelhos, sua dor insuportável ecoando em cada canto da arena. Mas ele ainda estava vivo, respirando, embora sua alma estivesse sendo lentamente arrancada dele. O público assistia em silêncio absoluto, os olhos arregalados em puro horror. Eles estavam testemunhando algo além da morte, algo que não podia ser explicado por nada neste mundo. Com um grito final, El Tigre de Plata foi lançado ao chão, seu corpo se contorcendo em uma última tentativa de escapar da dor. Mas era tarde demais. O espírito de El Diablo em máscara finalmente o possuía. O luchador agora era uma extensão daquele ser demoníaco, preso em um ciclo sem fim. Ele não estava mais no controle de seu corpo. Seus olhos, agora vazios, refletiam uma alma que havia sido consumida por uma força que ultrapassava todas as explicações. Em um último esforço para salvar seu amigo, o gato negro tentou se aproximar, mas algo o impediu. Ele sentiu uma pressão enorme em seu peito, como se a atmosfera ao seu redor estivesse se comprimindo. Ele olhou para o espírito e, naquele momento, soubera que não poderia mais lutar. O tempo parecia ter parado e ele viu a verdade em seus olhos. A maldição de El Diablo em máscara estava mais viva do que nunca, e ele estava condenado a passar a eternidade ali, escravo daquilo que o havia devorado. O corpo de El Tigre de Plata caiu no ringue, vazio, ele não estava mais entre nós. A arena ficou em total silêncio, enquanto El Diablo em máscara se afastava lentamente, sumindo nas sombras como uma sombra que nunca se dissipa. Não havia mais luta, não havia mais gritos. Somente o vazio e o horror absoluto tomaram conta do local. O espírito do luchador agora vagava, possuindo outro corpo, outra alma, em uma perpetuação macabra de sua existência. Mas ninguém sabia o que realmente acontecia ali. Quem se atrevesse a entrar na arena após aquela noite corria o risco de ser consumido também. El Diablo em máscara nunca deixava o lugar. Ele procurava sempre uma nova alma, alguém para substituir os corpos perdidos, alguém para ocupar o vazio deixado pela morte. E dizem que em cada luta, em cada novo confronto, a presença dele se fazia mais forte. O espírito nunca descansava. Se você, algum dia, tiver a ousadia de entrar naquela arena, lembre-se, os lutadores não são os únicos que lutam ali. Algo mais está à espreita, algo que nunca será derrotado.
Algo que carrega em sua essência a maldição de um espírito condenado a vagar para sempre. Cuidado, o verdadeiro terror está esperando. Ele está em cada canto escuro, em cada sombra, esperando que você faça o primeiro movimento.